Olá, meu nome é Carol Nova e estamos em mais um podcast da Update. O podcast de hoje é para a gente falar de algo que é celebrado no dia 27 de setembro, que é o Dia Nacional de Doação de Órgãos e Tecidos. Esse dia ele visa conscientizar a população sobre o processo de doação de órgãos, qual é a seguridade desse processo e tentar com isso ter mais doações efetivas. Para vocês terem uma ideia, só em São Paulo, nesse ano, de janeiro a março de 2019, foram identificados 750 potenciais doadores. Mas nesse período, entretanto, apenas 254 se tornaram de fato doadores. Isso quer dizer o quê? Uma taxa de efetivação apenas de 34%. Então, esse dia, ele visa tentar aumentar esses índices para que cada vez mais pessoas consigam se beneficiar. Que pessoas? As pessoas que estão na fila de cadastro único para transplante, aguardando algum transplante. Então, pode ser um transplante de coração, um transplante renal, um transplante de pulmão, um transplante de fígado, um transplante de pâncreas. Então, a gente tem diversas pessoas na fila e que se beneficiariam com o aumento dessas taxas de doadores. Na minha prática profissional, eu tive a oportunidade de trabalhar envolvida nesse processo, na verdade, de captação e doação de órgãos por 8 anos. E com isso eu acabei vivenciando toda uma evolução desse processo e o aperfeiçoamento para tornar esse processo cada vez mais seguro e com isso fazer com que a população creia mais, né, nesse processo em termos de seguridade, de veracidade e tudo mais. Algumas dúvidas que surgiam na época em relação com os familiares, ou mesmo na minha prática como docente, aí nesses últimos 16 anos, quando eu abordava esse tema com os alunos, era justamente como identificar um potencial doador de órgãos, para quem que eu poderia doar, como que de fato eu poderia ser um doador, tá certo? Então, vou tentar nesse podcast expor, né, algumas coisas vinculadas a esses temas. Então, primeira coisa, é importante a gente dizer que as atividades de transplante no Brasil, eles são recentes, eles tiveram início na década de 60, de 1960, mas só foram regularizadas em 1997, através da Lei 9.434 e do Decreto 2.268. Por essa lei, a doação passou de consentida a presumida. E então era o seguinte, as pessoas que não queriam ser doadoras deveriam colocar no RG que não eram doadoras. Todo o resto que não fizesse alteração no RG era considerado como doador. Isso, logicamente, causou um certo desconforto para a população e, em 2001, a doação voltou a ser consentida. O que isso quer dizer? Que desde 2001 até hoje, né, para que a doação seja efetivada, a gente precisa que parentes de primeiro ou segundo grau ou cônjuge façam assinatura aceitando a doação de órgãos. Isso quer dizer o quê? Que se eu sou doadora, não adianta eu escrever um ofício, eu reconhecer firma de um ofício dizendo que eu sou doadora de órgãos, se a minha família vai ser a responsável em fazer o consentimento. Então, para quem é doador, a gente sempre pede o quê? Para que as pessoas informem os seus familiares, avisem os familiares da sua intenção de doação, né, da sua posição favorável, para que quando eventualmente, né, isso aconteça, né, aconteça o quê? Né, você entre em uma morte cefálica decorrente de uma doença. Hoje a maior parte, né, dos doadores, o diagnóstico de morte cefálica ele vem por afecções neurológicas, então acidente vascular cerebral, traumatismo crânioencefálico, tumores cerebrais. Então, se eventualmente isso vir a acontecer com a pessoa, a família já está sabendo sobre a posição favorável em relação à doação e aí esse processo acaba sendo muito mais rápido, né, e muito mais fácil também. Outra dúvida que muita gente tem é se, por exemplo, eu tenho alguém da minha família que entra em morte cefálica. A morte cefálica, a gente diz que é quando você tem a cessação completa, né, das atividades cerebrais e do fluxo cerebral. Então, isso quer dizer que o seu cérebro não funciona mais. Então, esse momento, né, no processo de captação de órgãos é colocado como horário de óbito. Para isso, é necessário que se siga um protocolo para diagnóstico de morte cefálica. Esse protocolo ele é feito por 2 médicos, né, da equipe que está cuidando daquele paciente, 2 médicos diferentes, e envolve exames clínicos, que são testes que são feitos para comprovar a não reação cerebral.
né? Então se faz desde um teste pupilar, faz um teste traqueal, teste de apneia para ver se esse indivíduo vai ter drive respiratório, consegue ainda respirar espontaneamente ou não, certo? Então são feitos 7 testes clínicos neurológicos para comprovar que você não tem atividade cerebral. Isso é preciso fazer esses 2 testes com um intervalo diferente, e aí depende da idade. Nos adultos a gente faz, né, são feitos esses testes com intervalo de 6 horas, e após esses testes, ou mesmo entre o primeiro e o segundo teste positivo para morte cerebral, o teste neurológico, deve ser feito um exame complementar. Esse exame complementar normalmente é um exame por imagem ou um eletroencefalograma. Então pode ser um Doppler transcraniano, pode ser uma angiografia cerebral, pode ser uma tomografia específica para avaliar fluxo cerebral, ou mesmo um eletroencefalograma para avaliar atividade cerebral, para comprovar de fato a morte cerebral. Então você tem 2 médicos diferentes, e são médicos que não estão envolvidos com o processo de captação de órgãos, então não faz parte das equipes captadoras, faz parte daqueles cuidados, né, daquela equipe que está prestando cuidados ao indivíduo. Uma vez que você tem o diagnóstico de morte cerebral, isso é avisado à família, mesmo antes de começar os testes, né, a suposição de morte cerebral encefálica, né, a morte encefálica é conversado com os familiares, que vai se iniciar o protocolo para diagnóstico. Após o diagnóstico da morte encefálica e do entendimento da família, né, onde todas as dúvidas em relação à morte encefálica são sanadas, é que entra a equipe de captação de órgãos, fazendo entrevista com esses familiares, falando da alternativa que se tem da doação, né, que isso beneficiaria, né, milhares de pessoas ou algumas pessoas que estariam na lista, para de fato saber se eles autorizam ou não a doação. Muita gente tem receio porque fala, nossa, parece um monte de pessoas em cima, né, do órgão, porque é feito o diagnóstico de morte cerebral, é avisada a família e logo já vem o pessoal da captação. Mas isso precisa ser assim, porque você tem todo um tempo para manter os órgãos viáveis, né? Acredita-se aí que quando o cérebro morre, a partir do momento que ele morre, você em 72 horas aproximadamente você teria o coração parando de bater. E para que os órgãos se tornem viáveis ou permaneçam viáveis para transplante, você precisa ter fluxo sanguíneo, né? Então, ou seja, você precisa ter o coração batendo, com exceção das córneas que podem ser retiradas aí após a parada cardiorrespiratória. Então, muita gente às vezes se pergunta, poxa, eu tenho um doador de órgãos, eu quero doar. Então, imagina que o meu pai está em morte encefálica e eu sou a favor do processo de doação e eu quero doar os órgãos dele, né? Então, tem muita gente que nessa posição pergunta, olha, mas eu conheço o meu vizinho precisa de córnea, eu tenho um vizinho que faz hemodiálise e precisa de rim, né? Eu posso doar para ele? Não pode. Então, isso tem que ficar bem claro, né? A gente tem aí uma lista que a gente chama de cadastro técnico único, onde estão listados todos os pacientes que estão aguardando transplante. Então, existe uma lista de inscrição e precisa se seguir essa ordem, né? Eventualmente, esses pacientes, por as suas condições físicas, se tornam prioritários, tá certo? Quando que eu posso escolher, né, o meu receptor? Quando eu faço a doação em vida, né? Então, existem alguns órgãos, por exemplo, como o rim e como o fígado, que eu posso fazer a doação em vida, né? Então, eu vou continuar vivo e eu faço a doação para essas pessoas, que daí a gente chamaria que seria um doador vivo, né? E para aqueles que utilizam pessoas em morte cefálica, a gente chama aí de doadores falecidos. Como esse processo está errado, as pessoas dizerem que está em morte encefálica só para pegar os órgãos. Hoje não, se o protocolo for seguido corretamente e a gente tiver, né, uma supervisão tanto da Central Nacional de Transplantes como das organizações de procura de órgãos que são responsáveis por determinadas regiões, né, instituições de certas regiões, isso não acontece, né? Então, assegura-se se está tudo ok, né, com aquele doador, se primeiro ele está em morte encefálica, aí fez o diagnóstico de morte encefálica, vão se colher sorologias, exames, ver a condição do doador, porque às vezes eu tenho intenção de fazer a doação de um ente querido, mas ele não tem condições de doar.
E não necessariamente eu vou doar tudo, por exemplo, eu dou o intestino, dou o osso, dou o coração, dou o pulmão, dou o rim, que esses órgãos eles vão ser retirados, né? Na verdade, vão ser retirados se tiverem receptores compatíveis na lista de cadastro técnico único, tá certo? Então, às vezes, os familiares também falam, poxa, eu doei tanta coisa e eles só retiraram 3 órgãos, por exemplo, mas é em decorrência disso. Então, isso tudo é explicado nessa entrevista com a família, é sanado todas as dúvidas, é dado tempo para a família decidir, né? Então, se a pessoa já tem aquela ideia de intenção de doação, o processo é mais rápido, mas às vezes não, né? Nunca se discutiu na família e aí os familiares são pegos de surpresa com aquele diagnóstico de morte encefálica e eles precisam primeiro absorver esse diagnóstico de morte encefálica para daí, de fato, dizer se eles autorizam ou não a doação. Então, é dado tempo à família, né? A gente deixa a família à vontade, mas está sempre disponível para sanar aí qualquer dúvida. Uma vez que a família autoriza, ela assina o termo, né, de autorização para transplante, dizendo os órgãos que ela indica, né, para doação, que ela indica não, né, na verdade, que ela permite doar, tá certo? E aí é viabilizado com as organizações transplantadoras. Normalmente, que organizações transplantadoras? Aquelas responsáveis pelos pacientes que estão na lista, que são primeiro da lista e que são compatíveis com aquele doador, tá certo? E vai se agendar um dia, que é breve, né, e um horário para que todos consigam fazer a retirada desses órgãos. Uma vez que esses órgãos são retirados, né, um membro da Organização de Procura de Órgãos, da OPO, que é responsável pela captação, ele acompanha toda essa retirada e ele vai ser responsável em depois dar a descrição da cirurgia para a família, para que a família consiga aí dar prosseguimento às comemorações funerais, tá certo? Bom, eu espero que eu tenha ajudado alguma coisa, que tenha esclarecido. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode mandar pra gente, que a gente já faz um novo podcast. E não deixe de acompanhar as nossas redes sociais e o nosso canal do YouTube, tá bom? Muito obrigada!